Olá, caro vestibulando, é o professor Pedro Rodrigues falando mais uma vez e hoje vamos dar início ao debate sobre industrialização. Bom, para a gente entender o processo de industrialização no território brasileiro, é necessário que a gente compreenda o processo, um primeiro momento que acometeu a Europa. Foi no início do século XVIII, onde a Inglaterra foi o berço dessa industrialização mundial, na primeira Revolução Industrial, e com isso fez com que ele se partisse na frente com relação a outros países no quesito de se industrializar. A gente considera aqui no Brasil que a industrialização é tardia. Por quê? Porque ela começou a se iniciar já no século XX, enquanto que na Europa, lá na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial começou no século XVIII e a segunda teve início no século XIX. Então o Brasil, só a partir do século XX que começou esse processo de se industrializar. E o que a gente tinha no Brasil no século XIX? Eram ilhas econômicas, que seriam regiões isoladas do território brasileiro, onde cada uma comercializava algo, mas não se relacionavam entre si. Ou seja, aqui na região norte a gente comercializava borracha, no centro-oeste a gente tinha a mineração, no sul e no sudeste a gente tinha a pecuária e também a produção de café. Ali pelo nordeste a gente tinha a produção da cana-de-açúcar. E nesse período o Brasil tinha uma indústria limitada, ou seja, ela não era diversificada e tinha uma certa estrutura devido a essa comercialização do café. Então fez com que fossem construídas ferrovias que ligavam o interior do Brasil até o litoral para poder fazer esse escoamento dessa produção. Então em 1929 houve a crise da Bolsa de Valores, a quebra da Bolsa de Nova York. Então, o Brasil acabou entrando numa crise também, onde teve que queimar toda a sua produção de café, já que não conseguia exportar para nenhum país parceiro comercial nesse período. Então, consequentemente, ele também parou de importar produtos para o território, já que os outros países estavam quebrados, enquanto que a Europa vinha de guerras mundiais e os Estados Unidos estava passando por essa dificuldade financeira, essa crise, e o Brasil também teve que pensar em outros mecanismos para poder se desenvolver nesse período, já que o mercado financeiro não estava favorável nesse período. Então, o que o Vargas fez em 1930, quando ele tomou o poder? O Vargas ele adotou uma política de redução ou diminuição de importações, ou seja, ele parou de comprar produtos para o território nacional e com isso ele acabou fazendo investimentos em indústrias nacionais, que eram indústrias de base, que extraíam matérias-primas para posteriormente ser refinada. E exemplo disso, a gente tem a Vale, que foi criada nesse período, a Companhia Nacional Siderúrgica, a Eletrobras e o BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento, onde servia para dar suporte a essas indústrias e também financiar outros projetos de empresas que viriam a se instalar no território nacional. Então, o governo de Vargas é caracterizado por redução de importações e também por investimentos em indústrias de base. E para a gente implementar essas indústrias de base, é somente o Estado que pode fazer isso. Por quê, Pedro? Porque para se implementar essas indústrias de base, é preciso que haja um grande valor investido, traz um retorno a longo prazo e é preciso que haja estudos para serem implementadas, porque a gente não pode cavar um local, qualquer local comum, sem antes ter um estudo para saber se é favorável ter mineração naquele local. Então, por isso que é preciso que haja toda essa questão dos estudos previamente. Então, de 1940 a 1980, a gente teve o período chamado desenvolvimentista, ou seja, os governos anteriores que ocuparam esse período de 1940 a 1980 se preocuparam em fazer investimentos que favorecessem a implementação dessas indústrias no território nacional. Ou seja, investiram em infraestrutura, a questão rodoviária e também dando suporte às cidades para a poder acolher essas indústrias que viriam a se desenvolver posteriormente. Então, quem foram os governos responsáveis por essa modificação e essa parte do PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento?
foram o governo de Vargas, Juscelino Kubitschek e o período militar, que fizeram grandes investimentos para que houvesse essa industrialização no território nacional. Já com relação às indústrias de bem de consumo, foram implementadas pelo setor privado nacional. Ou seja, indústrias e grandes agricultores, já que não estavam mais conseguindo lucrar com a venda de café, acabaram investindo em indústrias de bens de consumo, que era para a população em massa que residia aqui no território nacional. Então, isso serve para a gente entender mais ou menos por que teve a concentração de indústrias na região sudeste do Brasil. Para a gente entender o processo de concentração no sudeste brasileiro das indústrias, é preciso que a gente compreenda 4 pontos importantes que vocês devem ter conhecimento ou ciência. O primeiro deles é que Rio de Janeiro era o centro das decisões políticas na época, porque até 1960 Rio de Janeiro era a capital federativa do Brasil. Então isso já é o primeiro ponto. O segundo seria a disponibilidade de capitais, ou seja, era lá que estava o dinheiro nacional, já que a gente tinha os barões do café, que eram agricultores que, como eu disse, eram proprietários na época e produtores, e que posteriormente passaram a investir em indústrias de bens de consumo para a população nacional. Então eles saíram da produção do café e foram investir em produtos de bens de consumo. E o terceiro ponto seria a liberação da mão de obra. Então o Sudeste concentrava uma mão de obra imigrante que antes trabalhava na produção do café e que posteriormente passou a implementar o processo trabalhista lá nesse período. Já o quarto ponto seria a infraestrutura estabelecida ali na região do Sudeste, onde foram construídos portos, ferrovias e infraestrutura que dariam suporte a esse escoamento também da produção. Então, como eu falei para vocês, saía ferrovia lá do interior do Brasil e iriam bater lá no litoral brasileiro para fazer esse escoamento dessa produção. Um exemplo disso, a gente tem o Porto de Santos, lá em São Paulo, onde é um grande porto nacional capaz de exportar produtos. E também, partindo desse pressuposto de industrialização, a gente tem outro processo também que a gente chama de desconcentração industrial. Quando o período militar se implementou no Brasil, 1970 por ali, a gente teve medidas para minimizar esse impacto ocasionado dessas concentrações dessas indústrias. Ou seja, as indústrias saíram do seu local de origem e foram se implementar em outras regiões para que houvesse uma melhor igualdade no que tange essa distribuição espacial delas. Então, mas para isso, os estados brasileiros tiveram que se adaptar, ou seja, eles ofereceram suporte a essas indústrias irem para lá, que seriam vantagens locacionais, onde há redução de impostos e tem uma mão de obra barata, onde elas vão se implementar. Então, com isso a gente teve essa desconcentração industrial, que as indústrias acabaram migrando para outras regiões, mas o seu local de gerenciamento ou administração ainda assim se concentra no local de origem e a unidade produtiva é quem vai se dirigir para outros locais, entenderam? É importante compreender isso aí para a prova de vocês. Então, para que a gente tenha essa desconcentração industrial, é necessário que a gente tenha 2 fatores. O primeiro que seria o transporte eficaz, onde o Estado tem que oferecer um suporte maior para que haja uma locomoção melhor desses produtos. E o segundo ponto é o avanço da técnica e da ciência, onde é preciso que haja estudos e que tenha uma mão de obra qualificada para que essas indústrias possam se desenvolver nesses locais, certo? E as características atuais da industrialização brasileira se dá basicamente com uma recessão econômica que se implementou a partir da década de 1970, onde teve uma recessão econômica, onde o Brasil passou a ter uma dívida externa altíssima no período militar, e com isso fez com que houvesse uma redução ou diminuição desses investimentos industriais dentro do território brasileiro.
E em 1980, a gente tem a chamada década perdida, onde a gente teve esse endividamento externo do Brasil e também a gente teve uma alta na inflação, onde levou a população a ficar vivendo quase que na miséria. Em 1990 a gente teve um outro período com medidas neoliberais, onde foram implementados os processos de privatização dessas empresas. Exemplo disso, a gente teve a Vale e a Companhia Nacional Siderúrgica, onde foram vendidas para outros países, na verdade. E a diversificação industrial no Brasil se dá basicamente pelo esse alto poder tecnológico que o Brasil tem atualmente, não tanto quanto os países centrais, mas o Brasil já é meio que autônomo com relação às indústrias, e também a grande quantidade de matéria-prima abundante no território brasileiro. Então, com isso faz com que haja uma diversificação muito grande no que tange essa industrialização no Brasil, certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Já deixa o like aí e se inscreva, espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima!